No avança com o nosso programa e gosto também para nosso primeiro momento de conversa no nosso programa de hoje e nós também conversa ali sobre o panorama atual de paludismo na Cabo Verde, avanços e desafios que está a ser feito para manter controle e uma hora que nos está caminha naquele sentido ali. Conosco hoje está sentado no nosso sofá Dr. Hélio Rocha, que é membro do Conselho Diretivo de INSP, e também Dr. Antônio Moreira, que é coordenador do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo. Para já, bom dia e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Cabo Verde tem feito um percurso bonito de hoje, que se em relação ao controle do paludismo, mas é uma luta que continua acesa, tanto para modo o fluxo de pessoas que não está tendo movimento. Que se começava logo a pergunta ao Dr. Hélio, na que ponto que nós tem em relação ao paludismo na Cabo Verde e também quais que principais indicadores que nos está pode acompanhar nesse sentido ali. Bom, bom dia, senhora jornalista Anida Oliveira, bom dia, telespectadores na casa, e não te agradeço TCV por dar esse espaço ali para nos falar um pouco sobre o paludismo, que de facto, né, no dia 25 de abril, no último dia 25 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Luta contra o Paludismo. Paludismo ou malária, não é? É a mesma coisa, duas designações que não têm aquela mesma doença ali, de facto, é um dos grandes problemas de saúde pública a nível mundial. Não é? E tem essa incidência, principalmente a nível da mortalidade na crianças menores de 5 anos, por isso, né, reforça a importância daquela doença ali como, de facto, um dos grandes problemas de saúde pública a nível mundial, onde que nosso continente africano é aquele mais afetado. Né? Nós estamos a falar de milhões de casos por ano e com centenas de milhares de mortes. Né, anualmente para paludismo. De facto, o mundo inteiro tem experimentado um decréscimo, né, de número de casos novos de paludismo, mas só que a partir da Covid-19, né, não tem visto que tem aumentado essa tendência, tem, né, no essa tendência de decréscimo do número de casos de paludismo e começa a aumentar. Cenário diferente na Cabo Verde. Né, Cabo Verde tem tido, ao longo dos anos, né, programas fortes de luta de combate ao paludismo e, de facto, Cabo Verde tem conseguido eliminar paludismo em quase todas as ilhas, né, com exceção há pouco tempo da ilha de Santiago e da ilha da Boa Vista, mas que desde 2024, né, 12 de janeiro de 2024, Cabo Verde, né, consegue um certificado de eliminação do paludismo, da malária em Cabo Verde. E naquele cenário ali que nós, né, atualmente nós é um país certificado, né, de país livre da malária ou do paludismo. Isso quer dizer que nós não tenhamos casos, não necessariamente, né? Não tem alguns casos, principalmente casos importados, que não também, né, durante a nossa conversa, não também entendemos que é tudo aquela dinâmica e, de facto, tem muito a ver com a tal circulação, né, que temos com zonas que nós chamamos zonas hiperendémicas para a malária, portanto, principalmente no nosso continente. É isso próprio que começa a falar sobre ele, Pomari. Comumente, tudo o que a gente faz é eliminar, mas aparece um caso. Então, alguém que entende essa movimentação ali, a modo que significa elimina, mas ainda tem um trabalho que é bastante no controle de que está importado, que não está bem desenvolvido aqui, mais variante no nosso programa também. Gostaria de aproveitar e também pergunta ao senhor Dr. Antônio Moreira, na que termos de intervenção no terreno e quais que ações prioritárias que o Programa Nacional tem implementado para evitar a reintrodução de paludismo na Cabo Verde. Obrigado. Antes de mais, não te agradeço o convite formulado para o programa Show da Manhã e também aproveito para cumprimentar a senhora jornalista Ani de Oliveira. Em representação do Ministério da Saúde, é para falar, sim, o Dr. Hélio faz um resenho geral a nível mundial, incluindo também a nível nacional. Nosso desafio agora maior, o peso maior é manter aquela eliminação. Porque é mais fácil, naquelas fases anteriores, fazer controlo e pré-eliminação do que eliminação. E só para quem na casa ter uma ideia, é só uma praia de mar e está só um pedacinho de vidro na meio de areia. E vou saber onde é que está. Pode pensar, pode ser num lado ou no outro e pode pisar. Enquanto que se uma areia estiver com um monte de vidro,
provavelmente tem mais tendência para evitar para pisar. Ou seja, quanto mais tendência faz desaparecer uma doença, é mais difícil de manter ele desaparecido. Ou seja, e sobretudo num contexto que Cabo Verde é um arquipelágico, é um país do continente africano, está situado perto do continente, não continua no continente, infelizmente, com casos de paludismo, mortes também. No continente, cada 5 minutos uma criança está morre, só para você ter uma ideia. Eu tenho aproximadamente 600 mil mortes por paludismo e 267 no ano passado, milhões de óbitos por paludismo. Isso é um problema grave, de facto, de saúde pública. E Cabo Verde, dada essa situação geográfica, e também não continua com mosquito, se a doutora Elsa fala, é difícil eliminar, não pode trabalhar para manter um número baixo para evitar picada, mosquito, para evitar a transmissão de doenças. Depois não tem um mundo globalizado com circulação de pessoas internacional, nacional, pessoas também de costa da África, nós também não trabalhamos, às vezes não apanha doença, não traz, e se ter um sistema muito bem montado e controlado para evitar a propagação de doença, não tem doença. Então, para mais, e depois se doença, tem pessoas que trazem doença de uma forma assintomática. Pessoas que estão convivendo com essa doença no continente, que para ele é como se fosse um gripe, ou um gripinho, se quiser. Enquanto que para nós é muito suscetível, é basta não ter entrada de parasita, para logo, se for diagnosticado a tempo, ter uma evolução grave e infelizmente é bem conhecido na morte. Então, nosso eixo principal, nós temos um plano de prevenção de reintrodução de paludismo que foi feito um ano atrás, e isso é orçamentado e tem várias atividades. E não sabe, mas a responsabilidade é maior, e não só para nós que foi certificado, mas também para o organismo internacional que é certificado. E nosso país não tem um responsável enorme para o continente e mostra também que é possível fazer pequenas coisas, mas é possível fazer. Mas é para continuar a fazer, para acabar essa guarda. Porque agora que é para aguentar a bandeira lá direita, se uma grande está a falar. Então, lá não tem eixos importantes. Não tem que o primeiro eixo, que é de vigilância epidemiológica, não é? Tem que estar atento na entrada. Não sei bem, mas não tem mosquito cá. Não tem zonas que tem mosquito transmissão. Nós tudo não sabe zonas. E não tem chamado hotspot, zona malária no país, sobretudo na praia e na Boa Vista, não sabe disso. Há uma circulação enorme de viagens, e mosquito também circula. E não tem que fazer também uma monitorização de que os mosquitos, que é outra vigilância entomológica. Tem que estar constantemente atualizando as informações, os dados, trabalha com a população, que deixa a população dormir, porque não está sob risco. E falando sobre o trabalho com a população, qual que é o papel da comunidade? Como é que está envolvida a comunidade nesse sentido ali também? Comunidade nota direta e indiretamente. Diretamente nós também não visita que as zonas periodicamente, não tem agentes de luta antivectorial que estão no terreno diariamente, está fazendo trabalho de janeiro a dezembro, e com intensificação de mais agentes, sobretudo na junho a dezembro, não sei, mas lá tem mais temperatura, tem mais umidade, tem chuva, tem mais criadores, tem mais condições para ter mais mosquito, tem mais circulação de pessoas também no verão e de férias, é muito mais perigoso. Mas ao longo do ano, solo a solo, né? Visitas de casas, fala com pessoas, e mapeia que as viveiros, faz seguimento, faz tratamento. Não sabe, viveiros, não tem remédio que está por lá, não trabalha frequentemente. E na casa não está fazendo pulverização intradomiciliar, não está pôr esse remédio na parede, que essa para evitar um mosquito adulto. Mas só que ele é suficiente. É preciso que as pessoas tenham conhecimento e também atitude e prática em relação à doença. Que o seu conhecimento não é próprio. No último tempo, não tem feito um inquérito, não está mostrando que a maior parte da população com doença, você é maior que está previne e tudo mais. Mas agora, o problema é o comportamento, a atitude, a cidadania em relação à doença. E a pessoa só continua, com o recipiente, agride o ambiente de uma forma que é correta, bota lixo e recipientes, lixo para todo lado, e tudo que lá contribui para ter recipientes criadores com chuva é suficiente para ter um aumento de mosquito. Então, aí é importante ter também a população do nosso lado. Sem população nunca consigo fazer nada. E que é ter casas limpas, arredores limpos, e que as vasilhamos dentro de casa e bem coberto, água bem tratada, não só para evitar a entrada de mosquito, mas também para evitar outros parasitas, outros insetos, também que podem transmitir doença através da água. Uma água
saudável, ele é bom para a saúde, mas uma água doente é que é bom para a saúde. Então não tem que ter cuidado, tudo tem que ter cuidado, sobretudo em relação à água, porque é água, onde tem água tem mosquito. Não só dentro de casa, mas também e fora de casa. E envolve também, para além de comunidade, câmaras e outras ONGs, para além de saúde, porque esse problema não é só problema de saúde, ele é transversal, ele apanha tudo. Não ali na praia, para monopoliza a conversa, não tem sítios que não conheço como as zonas periurbanas, agricultura periurbana, urbana, não é? Pessoas fazem exploração de água, depois pessoas que cuidam de poços de água, por exemplo, se traz água para irrigar, mas que fazer limpeza na poço para trazer limo, para não tem peixe lá, mas se que os peixinhos estão comendo água, se está lá com lixo, com limo, com outras coisas, é sem dificuldade no movimento. E que as larvas inteligentes, essa sucunde que permite e peixe chegar lá. Então é importante também cuidar de poços, limpa, cobrir para evitar para animal que cai, e criança que cai dentro da água, para evitar também afogamento, morte e outros. Então são várias atitudes que nós não temos que ter, que em princípio que é a cidadania e comportamentos saudáveis, que não tem que continuar a ter para evitar problemas relacionados com a transmissão de doença. Muito bem, para Marta acaba também que prejudica nós, né? Então é bom que nós está ciente também de nós ser nosso primeiro a fazer para que aconteça. E doutor Hélio, quais que as principais lições que nos traz de toda a nossa experiência que nós temos nessa luta, nesse combate ali, para que ele não tenha uma postura, uma estratégia diferente? Tem uma coisa que sempre costuma falar, não é? Doenças de transmissão vectorial. Em Cabo Verde, principalmente doenças transmitidas por mosquito, ali não pode destacar, né, tanto paludismo quanto dengue também, né, para o não destaque ali, para o não fazer o combate que não está fazer a mosquito ali no Cabo Verde não está fazer de forma integrada, nunca está fazer só apenas para o mosquito, não está fazer para tudo que os mosquitos transmissores de agentes patogénicos para pessoas. Então ele é bastante desafiante, principalmente ao que está pensa em termos de paludismo, que já não temos a certificação agora, é a luta na manutenção dessa certificação. Ele é tão desafiante no sentido que ele transforma quase que em algo comportamental. Por quê? A maior quantidade de criadores que não tem na Cabo Verde, fora da época da chuva, está dentro de casa, não é? E principalmente aquele bidão. Aquele bidão que não tem dentro de casa, que todo cabo-verdiano tem, não é? Pelas condições do próprio país, não tem que sempre armazenar água em casa, e que ali em todas as ilhas, não também, ao que não fazia estudos de levantamento entomológico, quase sempre que o bidão está positivo com larvas de mosquito. Isso quer dizer o quê? Não se fala de bidões dentro de casa ou peridomiciliar, perto de casa, que tem água, e pessoas mesmo põem água para armazenar água, principalmente água limpa, né, de uso diário, mas muitas vezes está faltando a atitude, né, de estar sempre com ele fechado, tampado, né? Se não deixa ele, às vezes não está falando assim, não, mas deixa ele só 5 minutos, mas 5 minutos é suficiente para um mosquito entrar lá dentro e põe ovo. E ele sim, uma informação importante, né? Para pessoas também lá em casa ter uma noção de que você não se fala. Um mosquito está põe entre 50 a 250 ovos, um mosquito, a cada postura, não é? Então, por hoje, às vezes, fala, era um mosquitinho só. Se é um mosquitinho só, pode transformar na 250 mosquitos. E às vezes foi só 5 minutinhos. Aqueles 5 minutinhos é suficiente. Então, o que acontece que o grande desafio que não tem atualmente, de facto, é a mudança de comportamento da própria população. De facto, o Dr. António traz um dado importante que, de tudo estudos e inquéritos que não tem aplicado, tem demonstrado, de facto, que pessoas têm um conhecimento. Né? Pessoas têm um conhecimento. Pode ser que ainda não seja o ideal que não queria, mas pessoas têm um conhecimento do que é mosquito, o que se transmite, a forma de prevenir que mosquito que está criando dentro de casa, pessoas têm. Agora, a atitude, né? Quando tu analisa a atitude das pessoas, aí fica muito a desejar. Né? Pelo menos que os últimos dados que não tentam mostrar em termos de atitude, apenas baixo de 30% de pessoas que de facto têm atitudes assertivas relativamente àquilo que é previne com que tem mosquito dentro de casa. Então, no mês é converte a informação que pessoas têm, é o grande desafio, né? Converte a informação que pessoas têm agora em atitudes, mudança de comportamento, que não sei que é tão fácil,
não é? É que só para modo alguém sabe de uma coisa que necessariamente é para ter mudança de Sim, atitude. para trazer para comportamento, né? Exato, se não era fácil, não te passava informação, já estava, não é? Então é aquele desafio ali que não está nele, e por isso que não tem programas da comunicação do risco, programas mesmo da promoção de saúde ligadas diretamente, a comunicar diretamente com pessoas, principalmente em zonas que não sabem o que é os hotspots de paludismo portanto, na Cabo Verde, né? Para comunicar diretamente com alguém de forma constante, não é uma vez e pronto, não tem desde dos próprios agentes da luta antivectorial que também se fazem a informação e passa o conhecimento para as pessoas, mas também não tem agentes das delegacias de saúde, né, agentes comunitários que também com as informação, passa, job, falou, Dona Maria, olha ali, são um larva ali dentro de aquele bidão ali, então não tem que estar para... Pronto, é água mole em pedra dura, bate até que fura, não é? É aquele que não tem que ser, e de facto ele é um desafio, e mais, e aquele outro desafio que não tem, a nível ali mais macro, não é? É entender que problemas de transmissão, doenças ligadas à transmissão vectorial, não é? Principalmente o mosquito, ele que pode ser, portanto, encarado apenas como algo da saúde, e não é, não é? De facto, não tem um conjunto ali, desde a parte ambiental, desde a parte social, as câmaras municipais, todo mundo tem que estar tem que estar a trabalhar naquela, junto portanto, com o Ministério da Saúde, para conseguir fazer a redução do número de mosquitos. Okay? Uma vez que não consigo fazer aquela redução do número de mosquitos, de facto não evita a transmissão. Um exemplo, né? O mosquito que transmite paludismo na Cabo Verde é basicamente na toda a ilha de Cabo Verde. Não tem encontrado na toda a ilha. O último levantamento etimológico mostra, mas se apresenta na toda a ilha de Cabo Verde. Então não podia pensar, para que Santo Antão caça com casos de paludismo, para que São Nicolau caça com casos de paludismo. Não podia pensar. Atuações diferentes, que? É a questão da densidade populacional do mosquito. Naqueles outros lugares, a densidade populacional do mosquito é baixa, que te permite que haja transmissão. Então, nosso desafio ali, não é? Não só o Ministério da Saúde, aí estão todos, não é? É reduzir a densidade do mosquito, porque a eliminação nem sempre é possível, mas reduzir a densidade do mosquito de forma que está a um nível que te permite a própria transmissão comunitária do paludismo. E muito bem, queria uma pergunta que qualquer um de nós pode responder, que há bocadinhos introduz e fala sobre casos importados que acaba para questões de movimentação no mundo globalizado. E o que é feito? Que campanhas que é feito para controle? Que ações que é feito para controle tanto na aeroportos ou na portos, que normalmente não estou já traduzido na CUSE? Sim, casos importados significa a pessoa que contrai doença lá e pode ir bem ainda assintomático sem nenhum sintoma, ou tem aquela fase de incubação, não é? Que parasita entra num corpo, depende de aquele corpo como está esse estado imunológico. A pessoa que vive na zona endêmica tem um sistema diferente de uma como nós que vive na país endêmico, não é? Então, e pessoas que estão contraindo doença, muitas vezes é diagnosticado no país que contrai doença, mas muitas vezes tem de ser diagnosticado aqui na Cabo Verde. E nós não tem feito, nos últimos anos, não temos variado entre 30 a 50 casos importados, não é? Assim, país sem paludismo não significa mas é um país que está isento de paludismo importado. Então, continua a tempo de ficar difícil de controle de doença transfronteiriça. E ali, internamente, não estou conseguindo. Por exemplo, controle de doença no Senegal, acaba a autoridade senegalesa, um exemplo de fazer, não é? Então, ali não tem que ser vigilante e detectar o mais rapidamente possível para evitar para cada tempo de mosquito pica aquela pessoa, para o mosquito que está doente, bem que está. E, então, antes de picar, pode não trata para não eliminar o parasita no corpo. Porque a pica já está com doença. Então, para isso tem que ser vigilante, não é? E tem que as duas vigilância epidemiológica, entomológica, vigilância mais relacionada com pessoas, não tem profissionais de saúde que através da delegacia de saúde e que está fazendo aquela cobertura na portos e aeroportos, nessa lá. Se atento, se pessoas bem com sintomas ou pessoas só pode fazer encaminhamento, se esclarece em relação, sobretudo naquelas zonas de países endêmicos, a Dakar, Senegal, Guiné-Bissau, Angola, não é? Se fosse
triagem, esta fala com essa, na caso de sentir alguma coisa, para dirigir para a delegacia de saúde ou para o centro de saúde mais próximo. O diagnóstico ele é rápido, através de teste, é disponível a toda a estrutura e tudo que é parte de gestão de casos ele é feito gratuitamente, precisamente para poder dar essa possibilidade de apanhar pessoas e evitar que ninguém passe sem jobeiro. E depois tem aquele internamento que é feito, tudo que os protocolos é seguido rigorosamente, ele é padronizado a nível nacional, independentemente de ser na Bravo ou na Santo Antônio, os procedimentos são iguais, não é? Tudo está tratado, seguido corretamente. E depois tem que ele busca proativa ou ativa, para modo, nunca te espera só para clientes bem ter de nós. Mas de vez em quando não está fazendo feira de saúde, não está promove teste, não está promove gratuito, pois se a pessoa está bem a teste, às vezes na testa pode dar positivo. Se dá positivo, tem tudo aquele procedimento que é feito para poder evitar a transmissão de doença. E não te privilegia sobretudo que as zonas não tem que considerar zonas maláricas, não é? Que as hotspots, onde tem casos sempre. E tem todas as condições ambientais e pessoas que estão movimentam com mosquito lá para proliferar e para ter doença. Não está bem. Por exemplo, você fala concretamente zonas de Fontão, pode ser Várzea, Tahiti, não é? E lá na Boa Vista também, para estratificação. São duas ilhas consideradas de alto risco. Não é? Tem que ser muito atento, tem que ser atento a nível nacional, mas sobretudo naquelas duas ilhas, né? As zonas norte de Boa Vista, que tem história de paludismo, caso João Galego, ou mesmo na própria cidade. Então, faz trabalho com a comunidade, envolvendo também plataformas de imigrantes, não explicar-se, também não disponibilizar-se mosquiteiro, que é uma forma também de impedir transmissão de doenças, às vezes está habituado, não usa aqueles mosquiteiros nos seus países, tudo aquilo não está fazendo um trabalho conjunto para poder ter um impacto na detecta rápido, trata rápido, para evitar não só transmissão, mas também para evitar complicação para a morte. O paludismo, infelizmente, mata. Se o dor que diagnostica e a pessoa chega atrasado, tem falência de tudo o órgãos e fica difícil reverter o quadro, acaba para a morte. Então, todo um trabalho que é feito com a população, com diferentes setores, delegacia de saúde, hospitais e tudo, para poder estar ciente, diagnostica rápido e trata correto. E também é bom manter aquele que já é a minha principal mensagem que é passar para nós estar sempre ciente e manter alerta também. Modo que mudanças climáticas têm influencia, por exemplo, nós na Cabo Verde não tem mania de falar tempo de chuva que é mais, vou ficar mais alarmado talvez tempo de chuva. Modo que nós não podemos, modo que ele tem impacto e modo que tem estar a impactar na nossa na Cabo Verde. Bom, mudanças climáticas, alterações climáticas, de facto, têm impacto na quase toda a área, não é? E ao que não está a falar de doenças de transmissão vectorial, ele é bastante sensível até, né? Para modo, mosquitos, de forma geral, né? Essa mesmo uma certa temperatura para se desenvolver. Quando a temperatura está um bocadinho mais abaixo, se o metabolismo é mais abaixo, então se desenvolve menos. Então não tem menos mosquito no período de que a temperatura está mais abaixo. De facto, não tem o jardim no Cabo Verde, né? Ou que não está chegando no nosso inverno cabo-verdiano, não é? Não tem menos densidade de mosquito, não tem menos presença de mosquito. E quando tem um aumento da temperatura, que não necessariamente está ligado com a chuva, que ali também é algo importante, né? Não tem um aumento de temperatura, não tem uma maior densidade de mosquitos, de forma geral. E com alterações climáticas tem uma tendência de não ter, portanto, temperaturas mais elevadas, né? Cada vez mais frequente. Tendo temperaturas mais elevadas, de facto, não pode esperar, né? Um aumento da densidade de mosquito por maior período de tempo. Né, ali na Cabo Verde, que é com impacto. Mas aquele impacto ali é que é só na Cabo Verde, né, não tem odiado a expansão de mosquitos que eram considerados apenas de zonas tropicais, tem também chegado a zonas mais temperadas na Europa, na América, né, para modo exatamente por causa das alterações climáticas que têm levado a esse aumento de temperatura, aumento médio de temperatura, criando boas condições para o mosquito poder desenvolver. E na Cabo Verde também tem mesmo impacto, provavelmente continuando, né, aumento da temperatura, não também ter maior densidade de mosquito. Mas como está falando sempre, na Cabo Verde, nós maior criadores de mosquitos está dentro de casa. Então, se nós não conseguimos eliminar dentro de casa, né, com atitudes
assertivas para eliminar aqueles criadores dentro de casa, não pode ter chance de reduzir a densidade de mosquito a nível nacional. Okay? Por isso que ele é uma mensagem importante. Agora, relativamente, voltando um pouquinho, relativamente a casos importados, também, né, é um grande desafio, porque Cabo Verde nunca tem, portanto, malária, digamos, endémica, não é? Atualmente, não é? Mas é por isso que chega sempre a qualquer hora, por conexões que não tem com países, né, que é não só endémicos, mas sim hiperendémicos, não é? É países que têm o caso de malária, como o Dr. António falou, de facto, muitos desses países, ao que pessoas expostas à malária por várias vezes, até ganham uma determinada imunidade que a malária passa a ser algo corriqueiro, não é? E às vezes, né, pessoas podem ir bem para um país onde que tem grande caso de malária e até sentem que os sintomas mas só malária. É que nada. Mas só que para nós é muita coisa. Então, que necessidade ali que não tem que desafio, né, que não tem de avisar tudo ali, né? Tem sintomas. Sintomas de malária relativamente fácil de identificar. Não se fala de picos de febre alto, principalmente à noite, não é? E picos, febre está sube de noite, depois ela desaparece, ela torna sub e febres cíclicos, né? Que tem a ver com o próprio ciclo de vida de parasita dentro do nosso corpo. Aumenta, reduz, aumenta, reduz. Então, se uma pessoa é bem de uma zona onde é que tem casos de malária, essa na casa, 3 dias depois, 4 dias depois, nunca consigo também fazer o controle nas fronteiras para morar. Caso pode bem assintomático, bota fazer um teste. Na fronteira está dando negativo. E aí criou uma falsa sensação de segurança. Então não tem que ter atenção naquela. Mas a pessoa se sente, né, febres cíclicas, tem uma alta probabilidade de ser malária. Então aí dirige a uma estrutura de saúde, está fazendo o teste, tratamento, tudo é gratuito, é garantido. Ou seja, doutor, tem que ter também uma consciência de nós tudo, mesmo que você está viaja, está atento, está alerta, principalmente se você está viaja para países que já não sabem, mas tem grandes casos de malária ou se não chama ali paludismo. Nosso tempo já está praticamente arredor, então aproveita, então agradeço-lhe para nosso tempo de que nós está ali conosco hoje, para esse esclarecimento, que acredito também é importante para quem está lá na casa. Se estou aqui também, e então desejo-nos um bom dia, uma boa semana. Eu te agradeço, muito obrigada. Obrigado. Muito bem.